Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao novo ciclo podcast. Hoje, quarta-feira, continua o nosso encontro semanal. Estou aqui com a Cleusi Soares, uma mulher que eu falo que ela é uma multimulher. Ela é candidata a deputada estadual, ela é jornalista, empreendedora social e cofundadora do Morro do Silício. E mais umas tantas bagagens por aí, não é? É, Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. obrigado, Ana. Agradeço também pelo convite. Boa noite. Bom, como eu digo, às vezes a gente vai acumulando esses cargos e essas funções, né? Por osmose. As coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo, vai participando. E eu estou muito feliz de poder aqui compartilhar um pouquinho dessa minha história, minha trajetória. Então, espero que vocês também gostem, né? E se tiverem alguma pergunta, e aí eu estou aqui disposta a compartilhar e contar um pouquinho da minha história. Eu que agradeço. Eu sei que você tem muito a agregar aí para nós, como mulher, como esposa, como mãe, como empreendedora, como humana, que eu sei que você é muito humana, está sempre aí disposta, ajudando as pessoas, que você acolhe elas. Então, para começar, vocês fiquem até o final, hein? Para começar, eu queria que você me falasse um pouco sobre você. Quem é a Cleusi? Quem é a Cleusa? A Cleusa, eu gosto de falar da minha mãe, né? Eu sou filha da Marli, em memória, ela faleceu faz 4 anos, e do Bertoldo Soares. A filha de uma mulher que veio aos 10 anos de idade para Florianópolis, vinda do oeste do estado, para trabalhar como empregada doméstica aos 10 anos de idade. Aí, aqui fez sua vida, casou, teve 3 filhos, eu tenho mais 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, e que meu pai faleceu aos 34 anos, então essa força, essa resiliência vem muito da minha criação, porque a minha mãe, uma mulher de quase com a minha idade, aos 40 anos, ficou viúva com 3 filhos para criar. E se desdobrou, me permitiu que eu estudasse, me permitiu que eu me tornasse jornalista, e tinha o maior orgulho de dizer que eu era jornalista. Então, assim, muito do que eu sou hoje, eu devo a ela. Então, eu sou moradora, nascida aqui em Florianópolis, né? Moro no bairro Vila Aparecida, onde vi a transformação do bairro também. Todo esse meu envolvimento é muito resultado do que eu passei, do que eu vivenciei, né? O meu bairro se transformou muito. Tanto é que a Vila Aparecida, muitas pessoas ainda têm como um bairro perigoso, um bairro violento. Ele é um bairro que tem muitas vulnerabilidades Uhum. sociais, econômicas, mas teve uma transformação nessa questão de se reconhecer como morador do bairro, porque a gente conseguiu, através da luta das pessoas, dos moradores, fazer essa transformação, que é conseguir uma creche para que as mães pudessem trabalhar, conseguir posto de saúde. Então, essa transformação traz autoestima. Então, hoje, os moradores têm orgulho de dizer que são moradores da Vila Aparecida, né? Porque isso também dificultou muito essa questão do acesso, de estar nos espaços. Então, eu fui uma menina que cresceu brincando na rua, que hoje isso a gente é muito raro, né? Uma menina que aos 12 anos decidiu que queria ser jornalista, e isso foi sempre muito forte para mim. E quando eu cheguei aos 20 anos, mesmo com toda a dificuldade, eu disse para minha mãe, tentei para a UFSC, né, fazer jornalismo, que na época era o segundo curso mais Mais procurado. concorrido, porque o jornalismo antes era glamour. Hoje está todo mundo migrando para o marketing, né, migrando para o social media. Mas é uma importante meio de comunicação, as pessoas Sim, hoje, né? É que antigamente o jornalismo ele era restrito só ao jornal, só à TV. sim, sim. E hoje não, hoje a gente tem inúmeras possibilidades de se comunicar. Então, quem faz o jornalismo hoje pode se comunicar através do podcast, através de uma rádio, Sim. televisão, e inclusive dentro da rede social Sim, também. sim. A gente fala, porque hoje o jornalista, quando eu fui fazer faculdade, quando eu decidi para minha mãe, disse, mãe, eu quero fazer jornalismo, não tinham opções. Hoje a gente tem mais opções. A única opção era uma universidade aqui, que é a Unisul, onde eu fiz, ou em Itajaí. E eu moro em Florianópolis, então eu teria que fazer todo esse trajeto todos os dias até Itajaí, pagar, sendo que a mensalidade ainda era um pouco mais barata, mas pela oferta era o preço que era cobrado. Então, Uhum.
Fui fazer faculdade de jornalismo, fiz em 4 anos. Não foi fácil. Eu digo que o que eu passei, as minhas colegas de faculdade não passaram, assim, de ter períodos que eu tinha que contar as moedinhas para ir para a faculdade. E, às vezes, nesse período, eu até ficava assim, ai, mas será que vale a pena eu contar essas minhas dificuldades? Vale a pena eu contar o que eu passei? Porque as pessoas ainda consideram, quando a gente conta as nossas experiências, as nossas dificuldades, que a gente se fazendo de vítima, vitimismo, mimimi. Então, e eu coloquei que a minha experiência não é vitimismo, é realmente para mostrar que, com todas as dificuldades, eu consegui superar. Eu não acredito muito em meritocracia, né? Eu acredito que eu tive as oportunidades, eu aproveitei, porém, a meritocracia ela não é independente de as pessoas saírem, por exemplo, da mesma comunidade que eu, não existe. Não, o número de pessoas que têm um nível superior é muito pequeno. E por quê? Não é desmérito do outro, nem é mérito, né? Sim, eu me esforcei. Mas, mesmo dentro de comunidades, tem várias pessoas que saem de locais diferentes. Eu tive a questão da vulnerabilidade social, a questão financeira foi uma questão que trouxe ali para mim alguns percalços. Mas eu tinha uma mãe que era muito amorosa. Então, às vezes, a questão da deficiência, da vulnerabilidade emocional Ela, às também. vezes, começa em casa, né? Isso. É a estrutura que não tem. Às vezes, tu pode ser vulnerável, tu pode até não ter dinheiro, Isso. mas a estrutura, aqueles princípios que os teus pais vão te passar, é o que vai te tornar o que tu te tornou hoje, Sim, com certeza. sim. Então, o que eu digo. Minha mãe, ela tinha uma rotina que eu digo assim, como é que ela deu conta? Com 3 crianças. Na época, a máquina de lavar não era uma coisa tão acessível. Não era. Hoje eu digo assim, a gente é uma mãe, por mais que a gente tenha essa tripla jornada, né, a gente consegue ainda dar conta e eu ficava imaginando essas questões com ela. Então, essa força, essa estrutura emocional que ela me deu, me fez superar bastante coisa. No início da minha faculdade, eu pensei em desistir, porque eu escolhi uma carreira que não é uma carreira que está de portas abertas para uma mulher negra, ainda mais no sul do país, né? Então, por isso que a gente fala tanto em representatividade, em ter alguém ali que possa servir de inspiração. Então, aquilo foi, quando eu comecei a entender o mercado de trabalho, eu digo, mas eu vou fazer faculdade para quê? Então, chegou ali no segundo ano, e pagando faculdade com bolsa, tudo, eu dizia, não, eu não desisti pela questão financeira, e eu acho que isso me salvou também, porque eu já tinha pago 2 anos e eu pensei, não, então pelo menos eu vou concluir, depois lá para frente eu vejo se eu vou buscar uma outra coisa. E graças a Deus, assim, concluí, iniciei fazendo assessoria de comunicação, dentro de um ambiente de governo, né? Eu trabalhei na Secretaria Regional por 7 anos, sendo assessora de comunicação, e me apaixonei pela assessoria de comunicação. Porque até então eu queria ser radialista. Olha. Eu queria ser radialista. Eu sempre pensava em fazer faculdade. Primeiro eu queria ser a Glória Maria. Queria viajar o mundo, ter aqueles passaportes lotados. E aí depois eu fui adaptando. Não, se eu for radialista, né? Quando eu conheci a assessoria de comunicação e que eu realmente fui adquirindo experiência, e aí foi onde a minha experiência maior hoje na área de comunicação é em assessoria de comunicação. Ali eu fiquei durante 7 anos, depois fui para a Câmara de Vereadores, fui para a Prefeitura de Florianópolis, e aí eu digo, o ambiente político me cercou, me abraçou, e acabei ficando, né, nesse espaço. Porque é difícil as pessoas gostarem de política, né? E tá errado, né? As pessoas deviam. Eu sempre falo que a política ela é importante que seja falada, né? Não Sim. discutida. Porque hoje em dia Sim. as pessoas estão discutindo política, elas não Polariza- estão sim. falando de política. Não só em época eleitoral, mas o ano todo. A gente tem que entender que nós somos responsáveis pelas pessoas que nós colocamos lá, que nos representam. Às vezes a gente nem lembra em quem a gente votou na última eleição, então como é que a gente vai cobrar? Se realmente aquele candidato que na época da campanha eleitoral estava prometendo isso e aquilo outro, está cumprindo nos 4 anos que ele está ali. Né? Então, assim, quem vota, nós, os cidadãos, os eleitores, nós somos sim responsáveis. Então, não adianta cobrar algo que a gente nem sabe de quem cobrar.
Ou então, qual que é o papel do político? Do deputado estadual, deputado federal, do senador, do vereador e do prefeito? A gente não sabe hoje qual, né? A maioria não sabe qual é realmente o verdadeiro papel. Então, a política, eu amo política. Então a gente está no. Então, A nossa assim, conversa vai fluir, então. Então, para mim, assim, eu sempre coloco na cabeça das pessoas, gente, vamos falar de política? Ah, mas é chato. Ah, mas política é tudo igual. Isso. Mas aí você vai ser igual? Isso. Você vai ser igual ao eleitor que não faz nada? Que não cobra, que, né, não tá lá dando uma fiscalizada naquele teu candidato que você gosta, mas gosta por que motivo? Até tem uma propaganda bem legal. Quando você não escolhe, alguém vai escolher por você, né? Então, se você não participar desse processo e entender que tudo que a gente faz, tudo na vida é político, né? O fato da gente ter ou conseguir ter mais acesso à saúde. Eu vou hoje lá na minha unidade de saúde e não tenho médico. Quando vai um líder comunitário reivindicar um médico dentro do seu bairro, ele está fazendo política. Ele está fazendo a política do entorno. Então, a gente fazer esse trabalho de política. Não precisa a gente pensar, eu vou politicar, fazer, não a política partidária, mas a política do dia a dia. Né? Fazer a diferença dentro do seu espaço, do seu ambiente. Isso é muito importante. E aí, nesse espaço de política, a gente vai percebendo as vulnerabilidades, o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa atuar para que a gente possa, de alguma forma, plantar essa tâmara, porque eu digo que quem está fazendo agora está plantando a tâmara para uma futura geração, porque são muitas coisas que precisam ser modificadas, trabalhadas, muitas políticas que existem hoje, né? Muitas leis, mas elas precisam efetivamente ser aplicadas. E aí é o papel de quem é escolhido, né, nos cargos eletivos, vereadores, deputados estaduais, federais, fazer essa fiscalização para que a lei seja aplicada. Então, por isso que é importante a gente iniciar essa conversa já desde pequeno, explicando os papéis, as divisões, porque saber o que cabe, qual é a responsabilidade de cada ente, seja ele municipal, estadual, federal, porque isso também faz a diferença na hora da cobrança, para a gente saber, olha, aonde eu tenho que recorrer para pedir essa melhoria. E, baseado nessas percepções de vulnerabilidade, a gente mora numa ilha que é uma ilha tecnológica. A gente mora numa ilha, a Ilha de Florianópolis, privilegiados, agradeço a Deus por ter nascido aqui, agradeço a minha mãe por ter saído lá do oeste, quando criança, e vindo para cá, porque a gente mora numa ilha que é a segunda maior, na capital, que tem o maior número de startups, que são empresas de tecnologia. E a gente tem aí, nas periferias, nas comunidades, uma mão de obra, uma necessidade de jovens que já nascem nesse ambiente, né, tecnológico, que só precisam ser estimulados, eles precisam ser incentivados, eles precisam entender que esse espaço e esse ambiente é para eles. Porque é igual a gente estava conversando, a questão das empreendedoras. As empreendedoras, que as mulheres elas são empreendedoras lá já no tempo de Cristo, que lavavam as roupas muito antes, né? As lavadeiras elas era empreendedorismo, elas lavavam a roupa em troca de alguma coisa. Aquilo lá já era empreender. Mas para essas mulheres, que na sua maioria mulheres negras, é o que acontece hoje nas periferias, é gambiarra, é sobrevivência. Agora, quando abre uma lavanderia na beira da rua, no asfalto, empreendedor, empresário, está fazendo o mesmo que essa senhora lá do morro fazia anos atrás, lavar roupa. Claro que a questão de utilizar novas técnicas, utilizar tecnologia, inovação, isso faz a diferença para que o negócio ande, né? Então, eu acredito que levar essa percepção para essas empreendedoras que estão lá nas periferias, nas comunidades, e trazer essa inovação para que elas possam escalar o seu negócio é importante. Esse entendimento. E isso acontece com os jovens também. Porque a gente tem, e aí eu vou falar o porquê que eu estou falando da Ilha do Silício, porque em 2019, percebendo essa lacuna, que existe aí um mercado que precisa de mão de obra, e a gente tem um monte de jovens aí que estão fora do mercado. O porquê disso? O Morro do Silício surge nessa lacuna, nessa proposta. Então, o Morro do Silício, em 2019, a gente iniciou fazendo umas atividades presenciais, levando jovens de comunidade, empreendedores. A gente teve um evento dentro da Envolves, onde a gente levou a Pizza da Quebrada, que eram empreendedores lá do Morro do Mocotó. Eu acho que é Morro do Mocotó, mas é assim. E eles
faziam a pizza, eles abriram um espaço e as pessoas que eram contratadas eram da própria comunidade e porque às vezes dentro de uma comunidade existe dificuldade de entrega, as entregas não chegam, então muitas vezes a comunidade não tinha acesso, queria comer uma pizza ou tinha que ir buscar, ou não tinha como entregar, então dentro da comunidade criou esse espaço onde fazia o delivery, onde também era uma pizzaria dentro, tinha um espaço, um ambiente que as pessoas podiam ir com as suas famílias e aproveitar. Dentro dessa proposta, existiu também, surgiu uma empreendedora que fez uma boutique dentro do Monte Cristo. Uma boutique estilo as que tem no Beira-Mar Shopping, com padrão de atendimento, com layout e com um preço acessível para que as mulheres pudessem andar bem vestidas dentro desse padrão. Então, o Morro do Silício ele surgiu com esse intuito de fazer, a gente diz que é hackear o sistema, furar essa bolha desse mundo empreendedor que se fecha com os iguais, né? Então a gente precisa entender que a diferença contribui muito até para a resolução de problemas, contribui muito para o rendimento do lucro. Então não é uma questão de só social. O social seria importante, mas a gente entende que as empresas trabalham com lucro. Então vamos trazer aqui, vamos botar no papel, trabalhar com os números e ver, olha, diversidade, acesso, permitir que mais mulheres, permitir que mais pessoas de comunidades estejam nesses ambientes, traz lucratividade. E isso já está comprovado com diversas matérias, diversas reportagens, diversas empresas que estão adotando esse padrão de trazer a diversidade para esse ambiente. Eu acho muito legal que eu vejo, né, não só aqui em Santa Catarina, dentro da ilha, mas as comunidades em geral no Brasil, elas estão cada vez maiores e elas acabam se tornando independentes. Sim. Né? Então, vamos supor, é aquilo que tu falou. Eu acredito fielmente, que existem talentos, existem empreendedoras, existem ideias extraordinárias que estão ali dentro, mas que faltam o quê? A oportunidade de acontecer. Então, quando tem essa união, tem esse projeto social, ele vai visibilizar e viabilizar que essas ideias, que essas pessoas tenham a oportunidade de tirar daqui e botar para cá. Isso. E dentro dessa comunidade, se você for pensar hoje, não sei quantos moradores tem ali, por exemplo, hoje na Vila Aparecida. Hoje em torno a gente trabalha aí com em torno de 7 mil. É uma comunidade... 7 mil moradores. Isso. Vamos supor que a Maria faça pão. Se a Maria vender só para os 7 mil moradores dali da comunidade dela, já é a rentabilidade dela ali. Sim. Então, se a fulana trabalhar com isso, a ciclana com isso, e todos se unirem dentro da comunidade para que um consuma do outro, todo mundo vai ganhar, o dinheiro vai girar e, com certeza, a própria comunidade vai prosperar. E eu acredito muito nessa ideia, nessa união, nessa fusão das coisas entre as pessoas que têm o mesmo propósito. E eu acredito que o Morro do Silício é isso também. Isso. Basicamente, a gente fazer, e aí onde eu falo que essa questão da dificuldade, porque falta esse entendimento das pessoas que já trabalham no seu dia a dia, geralmente um equipe, é a mulher, é a senhora que faz o docinho, que faz a contabilidade, que junta, que cuida da criança. E aí a gente falando dessa questão dessas trocas, os encontros de mulheres. Hoje a gente está entendendo que as mulheres, existem muitos grupos de mulheres que estão entendendo que precisam estar unidas, largando essa questão da competitividade, embora elas estejam atuando no mesmo ramo. Porque vai chegar um momento, existe público, existe clientes para todo mundo. A gente está com uma população aí inchada, né? A gente sabe que nem todo mundo pode ser empreendedor. A gente sabe que alguns, e também tem a questão de que alguns preferem ser CLT, trabalhar em empresas, ter a segurança de ter lá no fim do mês, né, ou ter o seu FGTS. Mas existe espaço para empreender, quem quer empreender. E as mulheres, elas estão se unindo nesse, que os homens fazem muito bem, o network, fazendo muito bem essa troca, se fechando nesse espaço. Não é se fechar entre a tal da panelinha, é se fechar nessa construção de... Hoje, vamos fazer um grupo de trazer as mulheres que querem falar de negócios, porque também é um tabu mulher falar de negócio, falar de dinheiro. As mulheres não têm esse hábito de falar de negócio, de fazer essa troca.
Elas têm vergonha, muitas vezes, né, de falar do quanto ganham, o que precisam para prosperar, o que precisam, até para negociação. Eu tive uma dificuldade isso para negociar aumento de salário, para negociar, eu quero uma recolocação, eu quero estar atuando num outro espaço. Eu tinha muita dificuldade de falar isso. Ainda tem alguma coisa, né? Mas aí vem a questão da síndrome, a síndrome da impostora. Mas será que se eu estou podendo pedir aumento se eu trabalho 24 horas por dia, se eu estou dando conta, estou atendendo aqui e ali, mas será que ainda eu posso chegar e pedir um aumento? A gente se sabota. Isso. E aí, nessa sabotagem, é uma coisa muito inconsciente, e aí, dentro das comunidades, existem as problemáticas do entorno com a questão interna, e aí isso dificulta esse network. Então, o Morro do Silício, um dos propósitos é fazer esse network, é juntar esses empreendedores, esses profissionais da área de tecnologia, ou até quem quer migrar, porque a tecnologia ela é um mercado que, por mais que ele assuste, porque tem muita gente que não, tem que ser muito bom de matemática, ou tem que saber de programação, e a tecnologia ela é muito ampla. A gente tem visto que em 3, 4 meses tem profissional que consegue atuar no mercado, né, de uma forma, claro, buscar sempre se aprimorar. A gente não pode se acomodar. O importante é começar. Começar com o que tem, com o que sabe, e as coisas vão fluindo. Antes feito que perfeito. Era o primeiro. Mas a gente não consegue fazer isso. Principalmente as mulheres. Não consegue. Não tem o feito, antes feito. Ela quer o perfeito. Então, isso, às vezes, dificulta para que a gente tenha esse acesso. Mas, nessa construção coletiva, as mulheres estão entendendo que não é uma questão só dela. E aí isso acho que está facilitando para que as mulheres corram mais atrás, que realmente se encontrem, se conectem, façam essas trocas. E a sororidade, que foi uma palavra muito usada lá atrás, que está voltando muito, eu acho que agora ela está tendo o propósito dela, que é essa empatia com a outra, né? Eu faço esse tipo de negócio, eu vou chamar aquela que eu conheci lá do espaço, e aí ela conhece outra, e aquela coisa de mãos dadas vão construindo uma realidade diferente, né? Porque nós somos a maioria, as mulheres são a maioria aqui no Brasil. Então, eu sempre falo que as mulheres ainda não conquistaram o mundo porque elas não eram melhores amigas. Agora Sim. que a gente está se unindo, vocês homens fiquem de olho. Porque é bem isso. Antigamente, a mulher, eu acho que ela e outra mulher, ela tinha essa dificuldade. Era como se fosse uma competição. E hoje não. Hoje a mulher, ela tá vendo que se a gente se unir, a gente consegue chegar mais longe junto. Não é mais uma questão de ela é melhor, eu sou melhor, ela vai vender mais, ou ela, né, vai aparecer mais. Não. Elas entenderam que essa união faz com que todas cheguem juntas e cheguem longe. Isso. E cheguem mais rápido. Porque a gente consegue caminhar sozinha, mas vai demorar mais. E quando você está com pessoas ali que têm a mesma visão que você, eu sempre falo, se você acha as pessoas que estão na mesma vibe que você, vai embora. Vai fluir e todas vão chegar ali juntas e mais rápido. A coisa acontece, né? Entender que é isso mesmo, que eu não vou conseguir chegar sozinha e também não vou... Se eu chegar, não vou conseguir permanecer. Porque eu preciso fazer trocas. Independente, de alguma forma, em algum momento, eu vou precisar fazer trocas. Isso eu sinto também, por conta dessa minha questão, dessa minha trajetória no ambiente político, que é também um ambiente muito masculino. E esses ambientes, eles não são acolhedores. Isso acontece também. Isso inibe para que a mulher, seja na área do empreendedorismo, porque falar de negócio, falar de dinheiro não é uma coisa normal. A questão cultural é a mulher estar em casa, administrando o almoço, administrando ali a questão da lavando a roupa e arrumar a casa. Esse é o papel da mulher, que foi lá, e graças a Deus, que foi muito lá atrás, né? Que a gente está podendo construir uma nova história, um outro repertório aí. Mas e aí isso também atinge a política, até porque a questão do voto feminino, ele é uma questão nova, 90 anos aí. A minha avó não foi permitido votar, então e por isso que também as mulheres, eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de me envolver, por conta dessa questão tardia de envolvimento também, da possibilidade de permitir que as mulheres estivessem podendo escolher. Porque também, se as mulheres, como diz, agora que as mulheres estão entendendo que a união faz a força,
elas são capazes também na questão política de mudar esse quadro que hoje existe. Porque dentro da LESC, né, da nossa Assembleia Estadual, nós temos 40 deputados e somente 6 mulheres. E é como eu falei, também não é só porque é mulher. A gente precisa conhecer a história, a gente precisa conhecer qual é a proposta, se essa mulher realmente está interessada. Não, e a gente não vai trabalhar. Claro que a gente trabalha para uma sociedade, mas a gente sabe que tem políticas públicas para as mulheres aí que elas precisam avançar o quanto antes. Porque a gente tem algumas mudanças de padrões, né? A sociedade mudou. E tem algumas leis, agora recentemente, eu acho que foi faz 2 semanas, que o STF diz que não precisa mais ter autorização do marido para fazer laqueadura. Ah, eu assisti, tá, ainda foi no Olha, rádio. Gente, se é algo que é da mulher, é o meu corpo, é a minha, como que precisaria ter autorização do marido, companheiro ou algo parecido? Não tinha muito sentido uma isso. lógica, entendi. Mas é aquela questão, a sociedade ela é uma sociedade machista, ela foi construída, as leis elas são feitas lá dentro da Assembleia, né, dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós só temos homens lá. Como é que um homem vai saber que 6 meses de licença maternidade é importante para uma mãe manter esse vínculo de amamentação com a criança? Né? Saber, porque até com 6 meses é difícil para uma mãe sair desse processo, deixar uma criança fazer esse desmame. Então, são políticas que as mulheres elas precisam estar nesse ambiente para fazer trazer essas pautas à tona. Igual a questão do absorvente. A dignidade íntima é uma questão muito nova também. Mas em Florianópolis, eu enquanto coordenadora de políticas públicas para as mulheres, eu consegui ver uma coisa acontecer que é revolucionário, que são as meninas de escolas públicas receberem todo mês absorvente, as que não têm, não conseguem, né? Porque a gente, ainda mais depois de uma pandemia, não é depois, a gente ainda está em pandemia, né? Mas esse processo de pandemia que mudou toda e várias famílias ficaram empobrecidas, né? Isso dificulta essa questão de uma higiene pessoal e que é uma questão que a mulher sente, a mulher sabe. Um homem não ia ter nunca essa sensibilidade de saber que não existe isso, né? Todos não, de se colocar no lugar, porque não acontece com ele. Isso. E aí a gente tem gestores homens que também têm essa preocupação. Né? Tanto é que a gente tinha um prefeito na época, mas a questão da mobilização de quem estava ali, as mulheres trazendo essa pauta, fez a diferença. Então, seja candidato homem, candidato mulher, é entender realmente qual é o trabalho que essa pessoa fez até o momento. Porque tem pessoas maravilhosas que têm trabalhos, e não é só o trabalho de comunidade, é um trabalho no todo, é pensar no coletivo. Hoje, um deputado estadual ele não vai trabalhar por um bairro, ele vai trabalhar pelo Estado. Então, são políticas de Estado. Hoje, a gente não tem uma coordenadoria da mulher estadual. A gente não tem uma coordenadoria. A gente tem um conselho, a gente tem um Conselho Estadual da Mulher, que faz um papel importante, num espaço que hoje é vinculado dentro de uma secretaria. Existem algumas conversas em relação ao tema? Sim, mas não é uma pauta específica. Então, quando eu falo da participação da mulher na política, é nesse processo, para entender que são políticas públicas que podem fazer a diferença, e isso que me motivou, porque também estar no ambiente político como candidata não é um processo. Para mim, existe ainda uma dificuldade. Tanto é que, às vezes, as pessoas me perguntavam... Eu levei um tempo para dizer que eu era candidata. Síndrome da impostora. Mas será que eu estou preparada para ser candidata? Mas por que eu? Entende? Essa síndrome da impostora, ela persegue a gente todos os dias. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de entender, não, estão te convidando... porque, de alguma forma, pode fazer essa contribuição. Então, entender que, quando você é colocada nesse papel de estar como candidata, são responsabilidades. Então, por isso que eu fico muito assim, poxa, é minha cara, todo o trabalho que eu trouxe até aqui, não só como Alto Silício, dentro da minha comunidade. Então, as pessoas que estão no meu entorno, até os meus familiares, né? Eu tenho sobrinhas, então é a minha história que está sendo colocada ali. Eu acho que vale a pena eu contar que eu consegui estar como candidata a deputada estadual,
fico feliz. Hoje eu falo, hoje eu tenho essa coisa, estou como candidata a deputada estadual, mas para mim ainda teve até um momento que, nossa, mas eu dizia assim, eu sou candidata a deputada estadual. Falava bem baixinho, porque a síndrome me pegava. Então, hoje não, hoje eu falo com segurança e também porque eu acredito nas propostas, eu acredito no trabalho que eu fiz até aqui, que eu posso sim fazer com que isso reverbere, que isso possa atender, chegar a mais pessoas. Uhum. Então, é nesse papel, nesse projeto de fazer a diferença que eu encarei a candidata. Eu encarei isso que foi colocado, esse desafio que foi colocado. Porque não é um ambiente propício, tanto é, a gente vê aí como é que são os números, né? A maior representação ainda é masculina. Uhum. E eu vejo que você, né? Existem pessoas que, eu vou ser candidato, vereador, deputado estadual, federal, o que seja, que eles querem um cargo político. Eles acham que aquilo ali é um emprego. E pela história, por tudo que você já fez, pela sua trajetória, você está ali para fazer pelas pessoas e não por você. Então, eu sempre falo, gente, veja ali, ele é um político ou ele vai fazer realmente a política? Então, a gente tem que analisar essas propostas, essas pessoas que estão ali. E, com certeza, pelo que você já faz há anos, plantando a sua sementinha, ser hoje uma deputada estadual, com certeza você vai colher frutos e vai plantar frutos para que outras possam vir, né, e te dar continuidade ao trabalho que você vai fazer por 4 anos. Então, isso que fortalece. Assim, às vezes, quando eu me lancei, quando eu disse que ia ser candidata a deputada estadual, quando eu botei nas minhas redes, o retorno que eu tive foi tão grande que é isso que me fortaleceu a falar um pouquinho mais alto, eu sou candidata. Porque a gente fica nessa questão, mas será, mas será? E aí eu vejo assim, a minha trajetória, realmente. Assim, eu fiz trabalhos, não... É como eu disse, as coisas foram acontecendo. Uhum. Né? Eu sou geminiana, então eu sou muito da ação. Eu quero fazer, eu quero participar. Chamou, eu quero estar. E aí as coisas foram acontecendo, as necessidades, por exemplo, falando da minha comunidade. Teve um período ali nos anos 2000 que a minha comunidade era uma violência muito grande. A gente estava perdendo jovens. Eu fui de projetos, então eu já fui professora de projetos. Hoje eu encontro jovens meninos assim, prof. Eu digo, gente, eu sou jornalista, não sou professora, mas como eu dava aula para eles voluntariamente num projeto dentro da escola, eles me chamavam de prof. E eu estava perdendo jovens. Foram mortos jovens. A gente, em um ano, teve, sei lá, assim, era coisas de estar no noticiário. Naquela época tinha os noticiários policiais, ali no ano 2006, 2007, que botava o rosto do jovem, mostrava as famílias desesperadas. Então, aquilo ali trazia uma baixa autoestima para a comunidade. E aí eu lancei o projeto Vila Expressa, que é um jornal, Vila Expressa contando sua história. Na época, já estava formada, eu criei um projeto de jornal onde eu comecei a trazer as histórias boas de dentro da comunidade, a mostrar as pessoas que faziam a diferença dentro da comunidade. E a gente mostrou um menino que, na época, era patrocinado pelo COB no judô, e ninguém falava dessas potências dentro da comunidade. Tinha um menino que tocava saxofone numa orquestra, tinha ido para o Rio fazer isso. Eu tinha uma mulher que tinha vencido o vício do álcool. Então, eram histórias de moradores da comunidade que mostravam essa força, essa potência. E também comecei, na época, como eu já era formada, comecei a colocar essas pautas para os meus colegas jornalistas. Olha, vocês falam muitas coisas ruins da minha comunidade, mas aqui eu tenho uma pauta interessante. E aí eu tenho os recortes de jornal, onde eles colocaram lá falando do menino, onde eles falaram das atividades que aconteciam dentro da comunidade. A gente tinha uma cozinha onde ensinava a cozinhar e vendia marmita a preços mais acessíveis. A gente tinha padaria comunitária, a gente tinha aula de judô. Então, a gente tinha iniciativas dentro da comunidade que faltava esse olhar mais carinhoso. Uhum. E, a partir dali, claro que não foi só, mas eu acredito que isso vai resgatando a autoestima. E a gente fez esse jornalzinho, distribuiu para os moradores, eles se viram no jornal. Isso traz esse resgate. Hoje, as pessoas falam, eu moro na Vila Aparecida. Ficou com o estereótipo ainda de comunidade violenta, né? Mas hoje, eu digo que eu sou moradora de lá e não tenho interesse nenhum de sair.
porque é um bairro que é tudo próximo, tu tem segurança de estar circulando lá. Eu, enquanto moradora, eu não tenho nem problema. Às vezes eu convido meus amigos, mas dá para eu ir lá? Claro que dá, entende? Então, são pequenas iniciativas que fazem a diferença. E aí, quando essas iniciativas elas vêm de dentro para fora, de uma pessoa que já está lá, né, que sentiu o que é importante dentro de uma comunidade, para que ela realmente possa sair, para ter essa ascensão. Porque muitos projetos chegam de dentro de gabinetes de pessoas que não têm a menor vivência, não sabem qual é a necessidade que está naquele momento. Então, isso faz a diferença. E aí, falando nessa questão, tu vai fazer... Por quê? Eu entendi também, não só na questão da pandemia. Eu perdi a minha mãe faz 4 anos. Eu morei com ela até os 37, tá? Eu morei até ela falecer. Eu fiquei, que isso, para mim, o meu cordão umbilical ele foi rompido. Eu não tinha tido esse corte, né? Então, quando tu perde uma pessoa muito próxima, assim, pelo menos isso para mim deu uma virada de chave muito grande. Eu entendi que por todo o dinheiro que tu tem no mundo, se tu não tem as pessoas que tu ama por perto de ti, não vai fazer a menor diferença. Então, e no período de pandemia, eu também perdi pessoas próximas, quase perdi o pai dela ali, quase perdi o pai dela. Ficou um período muito grande no hospital. E aí a gente entende que eu não preciso de muita coisa. Hoje a minha casa é muito confortável, o bairro onde eu moro. Então, hoje eu quero pensando mesmo nisso assim, olha, eu tenho questões de meninas. Quando eu ando na rua, eu fico assim, meu Deus, qual será o futuro dessa menina? E isso é ruim, porque isso me consome. Eu já tive períodos de ficar muito ruim. E aí eu tenho que fazer esse trabalho. Não, gente, mas eu não vou conseguir, porque o jornalismo tem muito isso. Quando a gente entra, a gente pensa que vai mudar o mundo, aí acorda para a vida, e tu não vai mudar o mundo. Todo mundo. E aí também, dentro de uma comunidade, quando tu quer fazer liderança, tu pensa que vai mudar o mundo, mas tu não consegue. E aí quando tu faz... Porque tu muda é um passinho de formiguinha. E aí, por isso que vem a síndrome. Poxa, mas eu mudei só uma história. Isso faz diferença? Vai, porque tem todo o entorno. Tu muda uma família inteira. Essa que virou empreendedora lá foi de uma conversa que a gente teve. Olha, dentro das comunidades existe potência, dinheiro circula por lá. Então, investe, faz isso. E ela fez uma live comigo. Na época, aí a questão da internet, que isso também não chega dentro das comunidades. Eu tinha dificuldade de ter internet boa. A minha internet eu não consegui gravar essa live, mas ela fez um depoimento tão bonito, falando dessa mudança que fez para ela. E ela tem 4 filhos. Esses 4 filhos são casados. Então, quer dizer, olha toda uma mudança que gera quando tu consegue mudar uma vida. Não mudar uma vida. Não fui eu que mudei a vida dela, né? Mas o princípio, o pensamento, as ambições. Mas tu foi responsável por isso, então tu não se sabote de novo. A gente tem que entender que você faz sim a diferença. E quando você começa a entender que eu fiz a diferença na vida de um, esse um vai fazer na vida do outro. É aquilo que tu falou, a gente é como se fosse uma sementinha que a gente planta. É como se fosse um elo, né? Que nem aqui, o Novo Ciclo Podcast, ele dá abertura para que mulheres contem a sua história, porque eu acho que toda história é válida. Toda. Né? O teu sofrimento pode ser diferente do ciclano, mas todos passaram por um processo. E, com certeza, qualquer pessoa que estiver aqui nos assistindo e que vai nos assistir depois, ela vai se identificar com a tua história. Ou seja, com o elo que você teve com a sua mãe, ou seja, com a preocupação que você tem de realmente querer mudar a vida do próximo, ou seja, no teu perrengue dos 4 anos da tua faculdade de jornalismo. Então, por isso que a gente deve, sim, contar e se orgulhar da nossa história e saber que realmente eu vou mudar a vida daquela pessoa, vou através do quê? De uma conversa. Tu teve meia hora com uma pessoa, tu já mudou totalmente a visão que ela tinha e ela saiu de lá acreditando mais nela e conseguiu empreender. Então, isso é importante, que a gente consiga realmente, sim, mesmo que seja difícil, que seja um trabalho de hoje, amanhã, depois da manhã, que vai render frutos ou que a gente vai ver resultado, mas vai ter resultado. Sim. Na vida de alguém vai ter. Então, essa é a importância de hoje você ser uma candidata a deputada estadual. É que o que você plantou esses anos todos, com certeza você vai colher agora.
Porque as pessoas te conhecem, sabem da sua história, sabem o que você fez, quantas vidas você já mudou. Então, isso é importante. Então, assim, é, você eu tenho muito orgulho de ter uma pessoa do meu lado hoje, como você, de poder ter te conhecido através de um evento que nos conectou, Isso, a né? questão das conexões, né? Então, assim, a gente se conheceu lá e conversou. E então, se a gente não tivesse se movimentado, não tivesse saído, não tivesse percebido a oportunidade de estar perto de outras mulheres, a gente não estaria aqui hoje. Eu até estou usando o slogan de campanha Conexão para fazer a diferença. E faz. Muita. E uma questão que eu trago e eu aproveito os espaços e eu falo muito, porque nós estamos na região sul, os três estados mais embranquecidos, né, do país. A questão da mulher negra dentro desses estados é muito difícil. Eu falo em eu enquanto mulher negra, as situações que eu já passei, mas eu falo hoje, até a gente teve aí esses dias, né, eu como jornalista, eu fico nessa... pegando ainda, né, olhando assim como jornalista, a questão de um jovem, né, um menino que foi abordado por ser negro. Foi colocado, o menino estava de jaqueta branca, não, tipo, as justificativas não direcionam. Quem é mãe de um menino? Eu tenho um menino de 16 anos, um menino negro, que eu digo que essa é a dor da mãe negra, é uma dor que as minhas amigas, elas, quando eu conto para elas que eu tenho medo quando meu filho sai de casa. Ah, e não é medo pela violência. Eu tenho medo de N situações. Eu já fui, e essa história hoje não me machuca mais, mas já me machucou muito. Por todo. Eu já fui abordada, parada e confundida com um assaltante de ônibus por ser negra, por ser uma mulher negra. Eu estava, hoje ele é meu marido, mas a gente estava parado, sentado num ponto, veio um policial e me abordou, perguntando de onde eu tinha vindo, que tinham assaltado um ônibus, e o ônibus, por coincidência, era o ônibus que eu vinha, que era o ônibus. E qual era a característica? Era uma mulher negra de camisa vermelha. Era uma mulher negra. Tipo, a gente tem diferenças. Por isso, às vezes, eu até esses dias eu vi que as pessoas às vezes confundem o Djavan com o Milton Nascimento, porque acham que o negro é todo igual. E essa questão da característica, é uma mulher negra que assaltou o ônibus. Eu saía às 7 da manhã para ir trabalhar, eu trabalhava num supermercado, eu saía muitas vezes 7 da noite, atrasada, quase perdi semestre por causa da aula. Ia muitas vezes sem dinheiro para almoçar, para comer alguma coisa, para comer um lanche na faculdade, porque faculdade pública não é um. Então eu ia com o dinheiro certinho do ônibus. Saía 11 horas para chegar em casa. Às vezes não tinha como ir até o centro, descia. E aí eu comecei a chorar de raiva mesmo, sabe? Aquilo me bateu uma revolta tão grande. E o policial, com toda a sensibilidade, quem não deve não teme, eu tive que ficar. Eu não sei quem é daqui, onde era o antigo terminal ali do Biguaçu, lotado de gente. O policial ficou na minha frente, eu não pude sair, enquanto não viesse uma outra viatura com a vítima para dizer que não era eu a assaltante. E ainda corria o risco de, se a vítima dissesse que era eu, porque... Acabou, era a palavra dela e a tua. A minha. Eu, uma pessoa que trabalhava, saía cedo, né? Moradora da Vila Aparecida, quais os argumentos que eu teria para dizer que eu não sou? Então, a questão do racismo ainda é uma coisa também que é muito forte. A invisibilidade das mulheres. Eu estava lá, mas não tinha muitas mulheres negras, tinha eu e eu acho que ainda a Aline, mais uma. Nós não temos também nesses espaços onde a gente vai falar, discutir a questão da mulher, as mulheres negras. E a gente precisa saber onde é que estão essas mulheres negras. A gente aqui, a gente é a minoria, sim, em termos de populacional, mas a gente no Brasil não é. Então, precisamos abordar sem esse estereótipo. É mimimi. Não, a gente precisa falar. Existem dores. Quando eu vi aquele menino sendo abordado pela polícia, eu imaginei, eu senti a dor da mãe, eu senti a mesma dor que essa mãe sentiu. Porque a gente dá carinho, a gente ensina. Eu digo para os meus sobrinhos, eu digo para a minha família, vocês são especiais. Tu é uma menina negra maravilhosa, eu digo isso para minha filha. Vocês são. E aí, de repente, na rua, tá andando do nada, tu ser abordado. Eu, graças a Deus, eu tive muita. Eu digo até assim, eu tive condições psicológicas, porque isso faz com que
gere uma revolta muito grande, Uhum. baixa autoestima, depressão. Porque eu fui abordada uma vez, mas dentro da minha comunidade, os jovens eles são abordados todo o tempo, colocado no paredão. Menino de 13, 15, 14 anos. Ah, mas a polícia não pode chegar com rosas. Tudo bem, mas só que esse menino de 14 anos, ele tinha ido comprar pão, ele é filho, ele tem uma família, ele tem uma mãe que trata ele com carinho. Tem uma mãe... Eu nunca bati no meu filho. Eu sempre converso com meus filhos. E aí chega na rua, porque a abordagem não é uma abordagem carinhosa. Porque pode abordar, eu acho que é o trabalho, eu concordo, tem que ter. É mais um despreparo da polícia também. É um despreparo nesse entendimento. Então, às vezes, não gosto. Não é que não gosto, eu respeito muito. Eu tenho aquela não sou racista. Eu tenho amigos policiais. Muita a palavra dos racistas eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Eu não tenho problema nenhum com a polícia. Eu tenho amigos, eu me relaciono, eu trabalho, entende? Mas ainda entendo que precisa ter esse preparo. Porque eu sou mãe de um menino negro de 16 anos que anda com trança, que anda e que quer andar assim, e ele não precisa ser abordado pela característica por ser negro. Eu acho que ele não precisa. Eu sei que tu não tem como saber quem é bandido e quem não é. Só que eu não quero sentir a dor que essa mãe sentiu de ter um menino que estava saindo do trabalho, dentro do ônibus, com estudantes, sendo exposto, humilhado para os colegas, ter que passar esse trauma. Então, essa questão do racismo, a gente tem que falar. Essa questão da mulher, dos acessos. Então, são questões delicadas que vão levar... É um processo, é uma desconstrução, é uma questão cultural, a gente entende, mas a gente precisa... E aí eu aproveito. A gente precisa aproveitar os espaços para falar, para abordar, para plantar sementinha. Olha, realmente, poxa, mas será? Se fosse meu filho, uma mãe branca, se fosse meu filho que corresse o risco de fazer isso. Por isso que quando a gente fala em privilégio, que tem muita gente, privilégio branco é só tu não sentir medo de algumas coisas que a gente sente. De ser abordado e confundido com um assaltante sentado. Eu digo, eu fui conversar isso com as minhas amigas, nenhuma das minhas amigas, em momento algum de faculdade, passaram por esse processo. Elas estudavam, trabalhavam. Eu também estudava, trabalhava. Eu tinha uma mãe que me ajudava. E aí eu fui abordada pela polícia. Ah, não, quem não deve não teme. Poxa, por quê? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que isso tem que acontecer com outras meninas negras? Por que isso tem que acontecer? Que Deus me ajude, que não aconteça com meu filho. Por quê? Mas isso é uma dor diária. É uma dor diária. Eu tenho sobrinhos também que são negros. Então, isso me dói todos os dias. Todos os dias. Então, empatia é isso. É por mais que eu não esteja na situação, tenta sentir como mãe, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Para essa situação não aconteceu comigo, mas eu sinto como se acontecesse. Isso. E aí, nessa questão da abordagem, eu fui ler alguns comentários. E muita gente disse, não, mas esse é o trabalho da polícia. Mas é a abordagem. Eu entendo que é o trabalho, mas é recorrente. Isso é muito triste. A recorrência é triste. Então, às vezes a gente fica assim, vamos abordar, falar de uma instituição. Ela tem que ser respeitada, né? As instituições elas têm que ser respeitadas, as profissões elas têm que ser respeitadas, assim como existem profissionais das mais diversas áreas que vão fazer também coisas que não são, né, da área. Porque a polícia é para proteger, e esse é o entendimento. Né? Ela protege a sociedade. Então, vamos trazer isso realmente. Então, quando a gente fala as dores das mães negras, é isso, é a questão de... Porque eu já passei por isso. Então, isso é uma coisa recorrente em mim, esse medo é uma coisa recorrente, porque eu já fui abordada assim, dessa forma. Que é uma apreensão, né? Saiu, mas vai voltar como? E nunca me pediram né? desculpa. É uma violência, porque assim... Quem estava no entorno não sabia o que estava acontecendo, era a polícia. E aí vem, né, aqueles julgamentos. É bandido mesmo. Prende. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo com aquela menina. Eu tinha 20 anos, gente. Aquela menina que estava sentada ali, com um namorado que tinha acabado de conhecer, a vergonha. Aí ele, hoje em dia, brinca, ele diz que ele é casado com um assaltante. Mas, assim, depois de 20 anos, isso está mais, né, mais leve. Leve, entre aspas, porque dói. Dói. Essa é uma das situações. Tem diversas. E aí, poxa, quem estava no entorno ali não sabe o que aconteceu. Até hoje, para aquelas pessoas, eu era bandida. Até hoje, porque, primeiro, eles vão embora, eles não te pedem desculpa, eles não explicam a situação. Então, até hoje, para aquelas pessoas que não me conheciam, que eu estava lá sentada, a polícia me abordando, eu era bandida.
Então, isso é dolorido. Pô, então, imagina isso acontecendo com jovens. Ele dentro de um ônibus escolar. Então, eu vou aproveitar sempre os meus espaços para falar não ao racismo, não ao machismo, não à violência contra a mulher, que também é outra questão que isso machuca muito, faz toda uma diferença na sociedade, porque as mulheres também estão aprendendo o que é violência, que não é só a violência não física. é só a física. Então, a gente tem que falar para as nossas meninas. Quando a pessoa começar a dizer, essa saia está muito curta, tu não vai... Epa, dá um sinalzinho de... Eu acho que sim, a relação ela é construída no diálogo, né? Mas nunca essa pessoa tem que impor a vontade dela. E essas mulheres, e a questão do empoderamento traz isso também, né? Porque se a mulher ela se reconhece, ela sabe quem ela é, ela nunca vai deixar que um homem diga para ela o que ela tem que fazer. Então, as mulheres não querem tomar o poder. Isso fique claro. A gente quer construir em parceria. Eu acho que a sociedade ela não vai ser construída só por mulheres e nem só por homens. Então, essa igualdade, essa equidade vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor futuramente. Né? E que os homens têm uma percepção um pouco mais feminina e que as mulheres também tenham essa percepção masculina. Porque existem coisas, existem necessidades que são só da mulher. Sim. E existem só do homem. Então, se tiver só homem ali no comando da coisa, eles nunca vão saber a necessidade da mulher. Isso. E ao contrário também. Mas é bem isso que você falou, assim, ó, tudo que... voltando um pouquinho ali em relação à mídia, eu acho que hoje não muito, mas antigamente a mídia era muito sensacionalista. Então, o que vende? Vende a desgraça. Eu aprendi isso na faculdade. Não é? O que vende é a coisa negativa mesmo, é isso que dá audiência. Isso. Então, como agora existem outros meios de comunicação, tipo nós aqui, então a gente não precisa falar da desgraça. Isso. Não é isso que vai vender, o que a gente quer que viraliza é aquilo que é positivo, é aquilo que faz com que a pessoa cresça, com que a pessoa aprenda. É isso que tem que... São coisas positivas e não negativo. Porque, gente, de negativo a gente já sabe. A gente já acorda de manhã quase matando um dragão. Ai, meu Deus, tem que acordar. Tem, filha. Né? Então, a gente já vai para uma guerrinha diária com a gente mesmo. Então, a gente não precisa só ligar a televisão. Gente, tem jornal, que eu ainda brinco com meu marido. Dá uma torcida na TV, vai sair sangue. É verdade. De tanta desgraça que tem. Então, quando você falou desse projeto, de ter o jornal lá, de falar de pessoas que estão fazendo a diferença, isso é muito legal. E é isso que a gente quer disseminar, que é o positivo, é aquela pessoa que passou por um período difícil, que tem a sua jornada, tem a sua história, tem seu caminho, mas que hoje está ali, que venceu, que é algo positivo para alguém. Porque se a gente começar a fazer isso todos os dias, você fazer, eu fizer, ela fizer, todo dia um bom dia legal para alguém, às vezes uma palavra que tu tá ali, será que eu falo? Será que eu não falo? Se você falar, com certeza a pessoa que estava vendo os seus stories ali falou, nossa, não era isso que eu precisava ouvir? Você já deixou a vida daquela pessoa diferente naquele dia. Né? Até quando eu fiz o texto dizendo assim, estou como candidata a deputada estadual, uma amiga falou, ela assim, Cleusi, eu adorei a tua fala porque eu me senti incluída no teu processo. E igual a gente diz assim, mas é influenciador, o que é isso? É porque alguém, em algum momento, vai precisar ouvir aquela conversa, aquela dica, aquela informação. Aquela palavra, aquele acolhimento. Isso. Então, isso, aproveitar os espaços que a gente tem para fazer. Não é fácil, eu digo que hoje eu acordei 7 horas da manhã, porque hoje foi o primeiro dia de campanha, então assim, foi bem corrido. Mas acorda às 7 horas da manhã, vai lá, não sei até que horas que vai hoje, mas eu faço isso de coração, porque realmente eu gosto desse processo. Então, assim, quando a gente gosta do que faz, por isso que eu falo para os jovens aí, escolham fazer não só o que dê dinheiro. É importante, porque a gente precisa sobreviver, a gente quer conforto, a gente tem a família, mas também escolham algo que vai fazer você se sentir... algo que tenha propósito mesmo, que te traga esse retorno, realmente uma questão de fazer bem.
Porque eu já trabalhei em locais onde eu ganhava bem, só que não era o que eu Não era queria. feliz. Não era feliz porque eu não sentia propósito naquilo, não me dava retorno. O meu retorno é Pessoal. pessoal. Financeiro foi um dos melhores lugares. Eu recebia, só que não me trazia esse retorno pessoal. Tanto é que eu adoeci. Eu adoeci porque eu dizia assim, meu Deus, eu estou ganhando tão bem, por que que para mim? Por que que eu não estou feliz? Aí vem o egoísmo. Gente, eu ganho bem, por que que eu adoeci, tive que fazer um ano de tratamento. Isso também já faz bastante tempo, antes de eu ter os meus filhos. Mas é esse processo. Então, não só pensando na questão financeira, mas pensando também na questão do pessoal, do que vai te fazer bem, do que vai te trazer retorno. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente faz com tanto prazer que não é um trabalho, né? E Estão me aí o pagando para retorno isso. financeiro vem, É, ele vem acontece. automático, ele acontece, porque tá ali a tua essência, as pessoas conseguem enxergar e saber que, nossa, ela faz aquilo tão bem, é tão natural, e as pessoas compram, porque hoje em dia as pessoas compram a gente, não o Sim. nosso produto, Sim, sim. não o que a gente vende. É. Então, você já pensou você, sei lá, trabalhar divulgando plantas, se você não gosta de plantas? Você vai falar, ah, essa daqui é a planta, né? Não vai colar. Mas se você amar a planta, se você amar a natureza, você vai falar com tanta propriedade daquilo que as pessoas vão falar, nossa, eu quero uma planta dessa. Passa a verdade, né? Uhum. Passa a verdade. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que quando você faz algo que te traz essa realização, o universo automaticamente atrai. Uhum. Lá, seja destino, seja o que for, as coisas vão acontecendo de uma forma que tu vai tendo a possibilidade de é o que está acontecendo na minha vida. Eu estou tendo possibilidade de dar o conforto para minha família e fazendo algo que eu gosto. Então, eu acredito que toda essa caminhada, e aí eu acredito que também tem alguém lá em cima, porque a minha mãezinha deve estar, as minhas sobrinhas conhecem, ela era uma pessoa assim que, tipo, para ela não tinha, ela é taurina. Se ela dizia que pau era pedra, todo mundo acreditava. Eu acredito que lá ela esteja assim, do lado do pai maior lá, dizendo, olha, não descuida dela, porque todo esse processo ela não conseguiu ver aqui em terra. Mas por isso que eu acredito que ela chegou lá e disse, olha, está muito devagar o negócio aí. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, e quando eu falo dela é só porque ela foi guerreira. E aí eu acho que ela está fazendo a diferença lá. Eu estou numa semana emotiva, então hoje vocês já viram que eu chorei um monte, né? Eu estou numa semana bem sensível, assim. Ela foi uma guerreira, né? Ainda é. E ela deixou uma guerreira aqui. Ah, então, Então, eu todo acho que ela esse só partiu. trabalho. Ela só partiu quando sentiu que. A gente sempre fala que tudo tem um propósito, né? Talvez essa tua força, essa garra, veio dela. Do corte umbilical da coisa, não é? Foi rompido ali. Então agora, opa, o que, que eu vou fazer? Mãe, me olha aí de cima, mas eu vou continuar daqui. E foi aonde te impulsionou a ser o que você é hoje nos últimos 4 anos. Eu não te conheço E foi pessoalmente, uma mas transformação. acredito que nos últimos 4 anos houve uma transformação muito grande. Foi uma transformação nesse reconhecimento, nessa força. Por isso que eu digo que eu acho que virou uma chave de, pô, opa, agora sou eu por mim. Porque também tem aquela coisa, né? Uma mãe super protetora, ela está sempre ali, né? Então, eu precisei, de alguma forma, me... Ai, obrigada. Hoje... Não pega um, não, pega a caixa. Obrigada. Mas, assim, é uma emoção muito boa, porque eu acredito que ela esteja muito feliz. Até porque ela está vendo aí os frutos dela. Então, é acreditar. Palavras que para mim são importantes: conexão, possibilidade, acreditar, saber que é possível. Então, são essas palavrinhas, junto com as ações, que vão fazer a diferença. Então, eu quero muito, eu tenho que correr atrás. As coisas vão acontecer de alguma forma. E aí a gente tem que saber separar. Isso não é meritocracia. Eu tenho que correr atrás para ter o mínimo de possibilidades e oportunidades. Porque, por mais que eu queira, se eu não for atrás, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Então, tu tem essa oportunidade de ir buscar, então vai. Não vai ser fácil, não.
Mas existe aí, tem um caminho. E às vezes, os degraus que aparecem é exatamente isso, para te fortalecer. Porque a partir do momento que eu entendi, ó, isso acontece, eu entendi, porque até então eu vivia num fantástico, claro, que já tinham acontecido outras situações de racismo, mas quando eu entendi, opa, isso acontece mesmo, vamos acordar para a vida, eu comecei a entender, olha, o meu papel enquanto mulher negra é esse, eu tenho que falar, não adianta, isso acontece, vamos falar. Então, às vezes isso acontece para dar uma virada de chave, para te acordar. Tu não vive num fantástico mundo aí que tudo é bonzinho. Não, vamos trabalhar essa situação. O que tu pode fazer para que outra mulher não passe pela mesma situação que tu? Então, fazer isso, assim, aproveitar até as dificuldades para que a gente possa superar de alguma forma. Que não está fácil, né? Nos dias de hoje é mais dificuldade do que superação. Mas cada conquista ela tem que ser valorizada, ela tem que ser... Aí a questão das redes sociais, por que posta? Eu acho que é referência mesmo. Eu estou virando até, às vezes, até demais. Mas é referência, é mostrar, olha, aqui tem esse caminho. Dadi, vai. Se tu se identificou, achou que é para ti, vai. É isso. É acreditar em si mesmo primeiro. Isso. Bem isso. Ai, para finalizar aqui, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem, algo que você pensa que sim, eu acredito nisso e eu sei que isso pode transformar vidas. Você, como hoje, Cleusi, como mãe, como empresária, como candidata a deputada estadual, o que você deixa como mensagem para que as pessoas te conheçam da forma que você é, na tua essência? Bom, eu sou resultado da minha história. Toda a minha vivência, cada um traz dentro da sua história alguma coisa que pode contribuir, que pode deixar. Então, a gente pegar todas essas nossas vivências e transformar, seja ela dor, seja ela alegria, e transformar para que a gente possa deixar a diferença. Perguntam qual que filho que a gente quer deixar para o mundo e também que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, é importante pensar que a nossa geração ela está construindo o mundo, preparando uma sociedade para as próximas. Então, se a gente ama os nossos filhos, se a gente ama os sobrinhos, se a gente ama aqueles que estão vindo, os próximos, a gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo neste momento, ele vai, de alguma forma, influenciar no futuro. Então, se não viva na sua bolha, no seu mundo, entenda que tem outras dores. Claro que a gente não pode abraçar a dor de todo mundo, até porque não cabe a nós. Mas se a gente entender que existem diferenças nesse espaço, que a gente pode fazer a diferença para essas pessoas, eu acho que é isso que eu deixo de mensagem. Vamos entender, vamos usar a empatia de fato, né? Não só na palavra, usar a empatia de fato para tentar transformar a sociedade que a gente quer para o nosso futuro. E aí, pensando aí na minha filhinha de 7 anos, nos meus sobrinhos, né? Aí eu estou sendo bem, pensando não só na minha família, porque eu tenho, como eu disse, eu tenho os filhos de projetos, né? Os meus alunos. E aí, quando eu vejo um menino, esse que eu falei, que era o que tocava saxofone, hoje ele é advogado, e hoje ele, já estou trazendo ele é o adjunto, ele agora está como presidente do Conselho Local de Saúde da Vila Aparecida, da comunidade. Então, ele agora também está vendo, ele está retribuindo, de alguma forma, o que ele teve lá atrás. Então, é isso, trazer a sua história, a sua vivência, e o que puder retribuir, fazer isso. Que bom, Cleusi. Eu te agradeço. Te agradeço por ter participado, por estar aqui hoje. Tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas, outras mulheres e todos que nos assistirem. De coração, eu falei ali porque eu conheço muito pouco. Eu assisti você na participação do podcast da Gi, do Muito Mais Bela, e depois eu comecei a te seguir na rede social, e depois eu te vi lá no Mulher Palestrante. Então, o que a gente sabe é o que está na internet. E hoje, te conhecendo pessoalmente, podendo conversar melhor com você, eu sou uma pessoa que te admiro muito. E, de coração, eu desejo que você realmente consiga os seus votos, consiga o seu eleitorado, para que você consiga fazer o seu trabalho como deputado estadual. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que você vai continuar ajudando, mas agora, né, de uma forma diferente, com um cargo político.
com mais oportunidades, que eu acho que com esse cargo você vai ter mais acesso a coisas que você não teria antes para poder ajudar, né? Não só a nível estadual agora. E é isso. Muito obrigada mesmo, de coração. Tá aqui, esse espaço está aberto. Quero te receber aqui depois de outubro, com Vamos. certeza. Vamos. E que você seja muito feliz e continue fazendo tudo que você já faz. E agora com muito mais intensidade. Ai, obrigado. Essas palavras que fortalecem. Muito obrigado mesmo. E também convido para participar aí das atividades, que tem muitas. É só agradecer mesmo. Foi uma noite emocionante, né? Foi uma noite de fazer. Foi. Mas, Mas quando emociona é bom, a gente sente que é do coração. Então é isso que a gente consegue transmitir. Isso. Obrigada, gente. Gente, agradeço a todos. Desejo uma boa noite para vocês. E vou finalizar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, o grupo JBA Equipamentos, Aguiar Sul Produtos para Piscina e a nossa querida Mage Seguros. Então, até a próxima quarta-feira e continuem aí com a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque eu tenho certeza que a história da Cleusa vai comover e você vai se identificar também com muita coisa do que a gente conversou aqui. Um beijo, até mais.